Olá pessoal, aqui de novo no ICC. Vamos jogar uma partida agora de 15 minutos com nenhum acréscimo, 15 minutos para cada lado, contra esse jogador aqui. Lembrando que essa conta Café com Xadrez ela é nova, por isso o rating é baixo ainda. A gente vai tentar chegar pelo menos em 2.000 pontos. Cavalo F3, cavalo F6, G3, E6, bispo G2, C5, roque. Se não me engano, isso aqui pode ser uma inglesa, né? Se ele fizer logo aí o C4. Bispo E7, acho que se ele fizer C4, agora não, acho não, é uma inglesa. D4, esquisito. Peão toma. D4. Eu tenho esse peão lateral, ele tem esse peão central. O peão central ele é sempre um pouco mais forte que o peão lateral, tá? Quanto mais lateral o peão, via de regra, no meio jogo e na abertura, quanto mais lateral o peão, mais fraco ele é, mais valiosos são os peões do centro do tabuleiro. Por isso eu vou fazer o lance peão toma. Eu acho que ele nem precisa retomar, não, ele tem que retomar. Eu tenho sempre medo do cavalo B5. Cavalo B5, cavalo chegando na casa D6. Eu vou fazer o A6 então. A6, tirando a possibilidade de cavalo B5. Ok, ele fez o lance normal. Vou fazer o roque agora. Espero agora um cavalo C3, eu faço dama C7. Dama C7 com a pressão aqui no ponto C4, no peão de C4. Tá, ele transpôs agora por uma outra abertura. Isso aqui virou uma siciliana Maroczy. Esses peões de E4 e C4, tá? Eles controlam muito bem a casa D5. Isso aqui virou então uma siciliana Maroczy. Eu faço dama C7, batendo, como eu disse, lá no ponto C4. Embora a partida tenha começado com o cavalo F3, acabou transpondo aí para uma siciliana. Aqui só um parênteses, tem um cachorro fanático, maluco aqui no vizinho que não para de latir. Talvez vocês estejam ouvindo aí. Favor de desconsiderar esse cachorro, tá? O bicho late sem parar 24 horas por dia. Cavalo BD7. Já tem até um planinho aqui. Cavalo E5, né? Bate na dama e bate no ponto C4. Pode ser que seja uma ideia, uma ameaça. Cavalo E5, bate na dama, dama sai e a minha dama toma C4. Se ele fizer agora um B3, eu não tenho B5 agora não. Não tenho, porque se eu fizer um B5 agora, não tem. Primeiro porque esse cavalo não está solto. Segundo e talvez mais terrível é que ele tem um lance E5, tá? E o bispo estaria atacando minha torre se eu fizer agora um B5. Então vou fazer outro lance aqui. Tenho sempre esse cavalo E5. Posso fazer ele agora, posso esperar. B6, de novo, se eu fizer B6 agora para libertar, para colocar esse bispo em jogo, ele tem lá o imediato E5, ataca meu cavalo e o bispo ataca minha torre. Como é que eu vou desenvolver? Talvez eu tenha que fazer primeiro um torre B8. Torre B8. Com a ideia de B6, tá? Bispo B7. O planinho aí é esse. Para finalmente colocar esse bispo aqui em jogo, e aí eu conecto as minhas torres, aí finalizo meu desenvolvimento. Nesse primeiro momento, o que as pretas procuram é igualar a partida, chegar numa posição igual à das brancas. As brancas têm uma vantagem aí no desenvolvimento, você vê que elas já conectaram as torres, tá? Enquanto que eu ainda vou gastar um tempo e depois mais um tempo para conectar minhas torres. Ou seja, se eu estou atrasado no desenvolvimento, normalmente eu vou estar com uma posição inferior, uma posição menos boa, vamos dizer assim, do que a do meu adversário. Eu agora finalmente conecto as minhas torres. Me parece que na Maroczy, nessas posições de peão E4, peão C4, me parece que o bispo não vem para a casa B2. Todas as Maroczys que eu vi, o bispo ele atua na casa E3. Porque o branco ele vai fazer F4 e dama, por exemplo, na casa F2 e bispo na casa E3, eles têm uma forte pressão nessa diagonal, principalmente nesse peão de B6.
Meio esquisito ver esse bispo na casa B2. Se bem que aí ele defende o cavalo, né? Não parece que seja tão mal assim não. Torre C8, vou perder outro tempo aqui melhorando a situação da minha torre, tá? Torre em C8, tô olhando aqui a coluna, tô olhando o cavalo. Se um dia o bispo sair daqui, eu tenho o lance B5. Esse peão toma, a minha dama tomaria o ponto C3, claro, se o bispo não tiver mais em B2. Agora a minha outra torre, parece que a casa natural dela é torre de F em E8, tá? Normalmente essas torres ficam em casas claras, em casas brancas aqui, casa E8 e casa C8, principalmente naquela outra configuração que eu falei com vocês, com o bispo em E3, dama em F2. Porque a dama, se um dia um bispo chegar na casa B6, não tiver um cavalo para defender a casa B6, um bispo B6 ele atacaria a dama e atacaria uma torre erroneamente colocada aqui na casa D8. O ideal, normalmente a posição ideal dessas torres é na casa E8 e casa C8 então. A gente está aí entrando no meio jogo, já terminamos a fase da abertura. Eu terminei de colocar minhas torres, ele colocou as torres dele. O plano aqui geral das negras é conseguir fazer duas rupturas, uma ou outra. Conseguir fazer B5 ou conseguir fazer D5. Difícil, né? Fazer D5 aqui, olha lá. Peão 1, outro peão 2, dama 3, torre 4. 4 peças olhando a casa D5. Eu tenho agora o cavalo olhando a casa D5. Esse peão de E6 olhando a casa D5. O bispo de B7 olhando a casa D5. Eu tenho apenas 3 unidades olhando a casa D5. Ou seja, ele consegue controlar a casa D5. Então, recapitulando, então, os planos gerais é fazer uma ruptura, ou avançar peão a D5 ou a B5. Por enquanto, nenhum deles é bom. Hora de recolocar minhas peças em jogo. Eu não sei se eu faço cavalo F8 com a ideia de cavalo G6. Eu não sei se eu faço... porque, olha, parece que um plano bom... Não, se bem que esse ponto D6 aqui, ele está sempre atacado pela dama e pela torre. Eu só tenho bispo e dama defendendo. Eu tenho que ter 2 unidades defendendo esse ponto. Eu quero recolocar minhas peças. Muitas vezes esse bispo chega a F6. Mas agora, se eu fizer um cavalo move, por exemplo, cavalo F8, cavalo de F em D7, bispo F6, claro, eu soltei aqui o ponto D6. Encaixar um lance aqui. A casa é 4. Dama, torre e cavalo. 3 peças olham a casa F4. A casa é 4, melhor dizendo. Cavalo é 5. Cavalo é 5. Se cavalo toma, bispo, peão toma. E aí eu abro uma coluna para atuar. Eu resolvo o problema desse peão aqui em D6. Cavalo E5 é um lance que me vem à mente, me vem a ideia... Eu vou fazer cavalo E5. Se cavalo toma, peão toma. Não estou vendo aí nenhum plano concreto. Repara lá que esse peão de F2 está solto, tá? Não tem nenhuma peça que o defende. Agora tem a dama que defende. 1, 2, 3, 4 ainda, 4 unidades do ponto D5. Vou fazer um torre de ED8 ou torre de CD8. Vou fazer torre de CD8. Eu estou ainda com a esperança de um dia conseguir romper aqui e fazer D5. A menos que ele faça cavalo toma agora. Aí eu faço peão toma. Aí alguém pode dizer, mas os peões estão dobrados. Estão dobrados. Mas olha a quantidade de casa que esses peões dobrados vão olhar no centro do tabuleiro. O peão de E6 vai olhar D5, vai olhar F5. O peão, se tiver em E5, né, vai olhar D4, vai olhar F4. Muitas casas aí do centro. Então a ideia de cavalo toma, peão de D6 toma E5. Não seria tão má assim para mim. Tem pontos bem positivos. Esse peão estaria sob a pressão do bispo, né? O bispo depois estaria pressionando esse peão.
Aí a gente pode ver um futuro bispo a C5, bispo D4, né? Ancorando esse bispo na casa D4, apoiado pelo peão de E5. Legal. Legal. Olha lá. Pressão aqui em B6, não está atacado porque está defendido, ele está pressionando o ponto B6. Bispo e cavalo de F3 olhando meu cavalo de E5. Um lance que é típico nessas posições é trazer cavalo de F para D7. Ele pode vir para C5, por exemplo. Se cavalo toma, um desses peões toma, e aí eu abro a coluna. Vou fazer cavalo de F em D7. Vamos lá, cavalo de F em D7. Ele pode fazer cavalo toma, e aí eu devo responder com peão toma, mesmo meu cavalo de F estando em D7. Até porque esse cavalo de F em D7 vai me ajudar a controlar melhor a casa B6. Porque é um plano que já vem para ele agora. Uma ideia é fazer com o cavalo de A4 pressionando o B6, é fazer um bispo D4. Acho que tem esse lance atacando, agora sim, atacando, ameaçando o bispo, toma B6, atacando a minha dama, atacando a torre de E8. Lembra que eu falei lá que essas torres normalmente ficam em casas claras? Eu vou fazer esse lance. Agora, se ele fizer cavalo de F3, toma E5, eu acho que eu vou tomar de peão. Peão de D6 toma E5. De certa maneira eu resolvo aí o problema desse peão aqui que está um pouco atrasado aí, está um pouco muito atrás. Reparar, as negras são praticamente atrás da terceira fileira, né? Enquanto que as brancas dominam muito bem até a quarta fileira do tabuleiro. Então, se ele faz cavalo toma, em vez de fazer cavalo toma, que ele poderia fazer bispo toma, peão toma, simplifica muito, troca muita peça. Se ele fizer cavalo toma, talvez eu faça bispo, peão toma E5. Peão toma E5. Uma ideia minha agora é fazer cavalo C5. Por quê? Legal. Porque, olha só, ele pode estar agora com a ameaça F4, tá? E para onde é que eu vou com o meu cavalo? Teria que vir com o cavalo para C6 ou para G6. Eu gostaria de fazer agora o lance cavalo C5. Porque se cavalo toma, peão de D toma a C5, eu abro a coluna e controlo muito e consigo chegar à quarta fileira. Consigo ocupar mais espaço aí. Se ele fizer cavalo de A4, toma C5, não acho que seja bom tomar peão de B6, toma C5, primeiro que isola o peão da torre. Esse peão fica isolado. Nesse tipo normalmente as tomadas são de peão. Peão quando toma, ele toma em direção ao centro do tabuleiro. Então se cavalo de A4 toma C5, normalmente seria peão de B6, toma C5. Mas nessa posição específica, eu acredito que o melhor seria peão de D6, toma C5, abrindo a coluna e me permitindo ganhar mais espaço no meu desenvolvimento, controlar mais espaço aí de jogo. Eu ainda não tenho lance nem B5 nem D5. Começa a aparecer o lance bispo F6. E eu acho que eu vou fazer esse lance, bispo F6. Disputar com o outro. O bispo estava muito preso aqui nessa casa E7, olhando para nada. Agora ele está atuando aí na diagonal H8 A1 ou A1 H8. Se ele fizer F4 agora, e ele fez F4, claro, não tem um cavalo G4. Eu vou fazer cavalo C6. Se cavalo toma, peão toma. Perdão, cavalo C6. Se cavalo toma C6, bispo toma o cavalo de C6. Repara que o rei dele está ficando exposto, tá vendo? Ele já fez rei H1, tudo bem, com a ideia de expandir, fazer F2 e F4. Mas o rei dele está ficando exposto, enquanto que o meu rei está bem protegido lá. Cavalo... Olha só, olha que tragédia. Se eu fizer cavalo E5, D7, ele faz aqui um B4, bate nesse cavalo, que vai para onde? Não tem a casa 4, não tem casa praticamente nenhuma. Então eu vou fazer cavalo C6, se cavalo toma, bispo toma. Se ele fizer um B4 agora, não pode fazer B4, porque eu tenho cavalo, toma. Olha lá, ele não pode fazer o B4, porque eu tenho cavalo, toma D4. Torre toma, bispo toma, esse peão toma, bispo toma, peão.
qual que seria o ganho material aí? Se ele fizer B4, cavalo toma a D4. Ganhei uma peça. Ele atacando, tá, realmente ele não faria cavalo D4. Não faria B4. Eu pensei que eu tinha aqui ameaça bispo toma, mas não tem. Bispo toma, legal. Atacou meu bispo, mas repara, eu tenho aqui eu posso fazer um lance intermediário. Bispo toma G2. Por que intermediário? Porque a peça, meu bispo de F6 está atacado, não é? O normal seria o quê? Seria tomar uma providência em relação a esse ataque. Fazer peão toma E5. E quem sabe peão toma E5 não é bom. Eu estou entre dois lances aqui. Bispo toma G2, cheque. Ele deve fazer um dama toma G2, tá? Para o rei não ficar mais exposto do que tá. Porque esse bispo toma G2, rei toma G2, o rei branco ainda muito exposto. Eu tenho dois lances. Bispo toma bispo de G2, ou eu tenho peão de D6 toma E5. Peão de D6 toma E5, ele pode fazer peão toma E5, mantém o ataque ao bispo, mas aí eu teria torre toma, e se torre toma, cai esse peão aqui, então talvez ele faça lá um cavalo toma que atrasaria a peça dele. Então, eu acho que é bom fazer bispo toma, porque no mínimo aí eu estou deixando o rei dele, vamos dizer assim, mais pelado, deixando o rei dele nu, exposto. Ok, teve que fazer esse lance que tira a dama do centro do tabuleiro. A dama que atuava no centro do tabuleiro, ela saiu um pouco desse centro aí. Agora eu estou fazendo peão toma, provavelmente ele vai fazer torre toma. Porque se ele fizer peão toma de F4, toma E5, eu faço o lance intermediário, torre toma. E se ele fizer, por exemplo, torre toma, o mesmo cavalo toma. Eu tenho bispo toma. Eu acho que ele não viu. Eu agora tenho torre toma, não tem? Torre toma D1. Claramente, se torre toma a torre branca toma a torre de D1, eu tenho bispo toma E5, ganhei um peão. Então, de novo, se eu fizer torre toma D1, agora cavalo toma D1, o cavalo ficou fora de jogo. Eu já tenho até o lance cavalo, já teria até o lance, aliás, o cavalo D3. Aliás, eu tenho agora o cavalo D3, não tem? Cavalo D3. Mas aí não tem, porque aí peão toma, cavalo toma E1, torre toma. Ou seja, eu vou ganhar uma torre dele em troca de duas peças, o que não é bom. Eu acho que tem um lance melhor ainda. Simplesmente bispo toma E5. Bispo toma E5. Demorei para ver um lance óbvio aqui. Bispo toma E5. Se torre toma, torre toma. Porque se eu fizer torre agora de D8, toma D1, ele tem cavalo D1. É um lance feio, é um lance esquisito. Coloca o cavalo no canto aí do tabuleiro. Mas em compensação ele vai ter o bispo de B2 e a torre defendendo o ponto E5. Vou fazer bispo toma E5. Se tiver errado, paciência. Um lance esquisito que talvez ele tenha um cavalo D5, por exemplo, ou cavalo B5, atacando a minha dama. Porque aí esse peão, cavalo B5, ele abandonou. Será que ele não abandonou meio prematuramente? As negras estão um pouco melhores, tá vendo? Estão um pouco melhores. Vamos dar uma olhada aqui se esse lance cavalo... Bom, vamos analisar lá a partida e a gente faz uma análise mais completa lá. As negras estão um pouco melhores aqui nessa posição, mas nada decisivo. Mas ele resolveu abandonar. Vamos analisar a partida e a gente tira melhores conclusões, legal? Ok, estou aqui com o computador, o Komodo. Ele fez cavalo F3, deixa eu colocar aqui no book. Vou colocar um book mais geral aqui. Cavalo F3, cavalo F6, G3. Eu fiz E6, bispo G2. Eu fiz aqui o C5. Ele fez o roque. Eu fiz bispo E7, D4, peão toma, cavalo. Eu acho que isso aqui vai transpor daqui a pouco. Vai não? Transpôs de certa maneira. E4. Aqui a máquina fala que isso aqui é
essa abertura é o sistema London. Não, isso aqui é uma siciliana Maroxi, ao que parece, né? Embora tenha esse bispo G3 aqui. Eu ia tentar chegar nessa mesma posição, vamos ver se a gente consegue, a partir da siciliana. Quer ver? E4, C5, cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4. Se eu fizer aqui um E6, ele tem C4, segue lá cavalo F6, cavalo C3, bispo E7, acho que ele tem aqui, pode fazer o G3, não é um grande erro. Roque, bispo G2, cavalo, vou fazer cavalo B, D7 e grande roque, dama C7, B3, A6, dama D3. Na outra linha ele fez dama D3, dama D3 fez dama D3, etc. Aí, se a gente vai lá no dama D3 da outra linha, a gente vê que a posição é muito similar, tá vendo? Muito similar, muito parecida. Ou seja, via siciliana, a gente chega nessa mesma estrutura do que aconteceu na partida. Então, vamos seguir, então, mais rapidamente. D6. Eu abri aqui a análise, deixa eu chamar aqui o... Ok, cavalo C3, dama C7, dama D3, cavalo B, D7, B3. Aqui, na hora lá eu comentei que eu não poderia fazer o lance B6. Se bem que não. Ah, tá. Cometi um engano aqui. Ele não tem um lance E5, porque eu tenho um lance intermediário. O cavalo toma, atacando a dama. Ou seja, eu resolvi o problema desculpa, do ataque no cavalo de F6. E agora a dama sai. Aí eu resolvo o problema da torre. Então eu cometi essa falha aí. Eu tinha sim o lance diretamente aqui B6, tá? B6. Voltando para a partida, após torre B8, bispo B2, B6, torre de AD1, bispo B7, cavalo F3. Esse cavalo de F3 foi esquisito. E eu já estou vendo que eu deixei de ver um lance muito bom ali. Ele fala, por exemplo, no ótimo lance F4, controlando, olhando melhor a casa E5. Cavalo F3, e aqui eu deixei de ver o lance cavalo C5, que não só ataca a dama, mas ataca juntamente com o cavalo de F6 e juntamente com o bispo, ataca o ponto E4. Distração total aí. Não vi que eu tinha esse ótimo lance. Cavalo C5, ataca a dama que tem que sair, e depois o cavalo toma E4. Ganhei um peão, sem que ele tenha compensação por isso. Falha nossa. Torre de B a C8, torre de F em E1. Agora eu tenho o cavalo C5 agora, porque agora ele tem uma defesa a mais no ponto E4. Torre de F em E1, dama C2, e está defendido o ponto E4, porque agora a torre de F está em E1. Ok, torre F8, rei H1, cavalo E5, foi um lance bom, né? Inclusive é o primeiro que a máquina aponta lá, cavalo E5, dama E2. Eu fiz torre de C em D8. Ele sugere cavalo F3, bispo F3, bispo C6, não tem muito cavalo. Aqui é mais de manobra mesmo. Agora eu vim com o cavalo de F em D7. A ideia então é trazer o cavalo para outra diagonal, outra ala do tabuleiro para disputar com esse cavalo a casa C5 e principalmente colocar meu bispo na casa F6 para ele atuar nessa diagonal, dar mais liberdade para o meu bispo. Por isso que eu tirei o cavalo de lá. Ele fez cavalo D4, cavalo C5. Se aqui, conforme eu disse, se ele fizesse cavalo toma, eu teria tomado com peão de D. A máquina dá como equivalente D toma, aliás, ela dá o primeiro como D toma C5 e praticamente igual B toma C5. Agora ela está vendo que D toma C5 é melhor, razoavelmente melhor que B toma C5, né? D toma C5, para quê? Abrir espaço aí, uma vez que eu estou muito restringido aqui no meu desenvolvimento. Ele fez cavalo C3, né? O cavalo que estava em A4 voltou para C3, bispo F6,
conforme meu plano de ativar esse bispo, colocar ele numa casa melhor. F4, ótimo lance, né? Conforme eu disse, se eu tivesse feito aqui cavalo D7, ele teria o lance B4 agora, que seria bem desagradável. Para onde é que vai ver o cavalo? Não tem casa. Ele dá bispo toma D4, torre toma e E5, etc. Mas não tem nada aqui não, as brancas estão melhores. Cavalo C6, então, cavalo toma, claro, eu vou tomar de bispo, né? Nesse tipo de posição. Tomar de dama, normalmente não seria bom, porque minha dama ficaria debaixo aqui do bispo dele. Não é estrategicamente, não é algo bom de se fazer. Bispo toma C6 e ele fez lá o E5. Meio precipitado esse lance, hein? Olha lá, o rei dele está exposto. Como é que ele vai conseguir, estrategicamente falando, é mal esse lance, porque o rei dele já está muito pouco protegido. E ele abre mais ainda a defesa do rei dele. Mau lance, né? A máquina, o que ela sugere aqui nessa posição? Olha lá, aquele B4 que a gente comentou, restringindo o meu desenvolvimento, forçando o meu cavalo a voltar para trás, tá? Sugere então B4, basicamente o lance B4 aí, que a gente aliás já tinha até previsto. E5, eu fiz bispo toma G2, tá bom. A análise aqui mostra que está correta a minha avaliação. Bispo toma G2, para quê? Para expor o rei dele. Dama toma G2 já é um erro tático. Ele não quis fazer então rei toma G2, que é um lance muito esquisito. A dama está presente no tabuleiro, está longe de chegar no final, e o rei está aí bem exposto, pelado, está desprotegido, está sem nenhuma defesa. Rei toma G2, esquisito, o lance teria sido melhor. Opa, deixa eu voltar lá para a posição. Bispo toma G2, ele fez dama toma G2. E aqui a gente ficou analisando. Se eu D toma E5 foi, claro, o primeiro lance a se fazer. F toma E5. Se tomasse de torre aqui, torre de D1, tomasse D8, não ia interferir. Torre de E toma D8, peão toma. E aqui que a gente ficou pensando um pouquinho mais de tempo, né? Eu fiz logo o lance correto, depois de avaliar algumas posições aqui. Bispo toma E5, você vê aqui que é o primeiro lance que a máquina aponta. Bispo toma E5. E as negras simplesmente ganharam um peão, estão melhores na partida. Eu estava analisando se eu tinha primeiro esse lance, mas ele faria lá, aqui está na análise, tá vendo? Cavalo toma D1, porque agora bispo e torre estão defendendo lá o ponto E5. Eu teria que recuar com o meu bispo, o que não seria bom, mas mesmo assim, veja só, o material está igual, mesmo assim as negras estão um pouco melhores. Por que estão um pouco melhores? O computador vê a situação do rei que está exposto, e basicamente por causa disso, dão as negras, basicamente por causa disso, as negras estão melhores. As negras estão com pouco espaço, mas não tem nenhuma fraqueza na posição delas. Não tem nenhuma fraqueza evidente na posição delas. Bispo E7 é a minha ameaça lá. Se eu pudesse fazer de novo o lance após bispo E7, cavalo D3 que eu apontei, olhando o bispo, olhando a torre. Esse torre de... se a torre sai, né, da defesa, não pode fazer que um torre E2, não? Tá, aí eu tomo... Não. Ao que parece, as brancas estão ficando descoordenadas aí. Voltando então para a partida. Aqui, depois de analisar um pouquinho, a gente chegou na melhor conclusão. Bispo toma E5 era o melhor lance, ganha peão. A partida está com a vantagem já das negras. Uma continuação normal seria torre toma D8, torre toma D8. Cavalo D5. A gente viu essa ideia, porque agora o meu bispo de E5 está atacado. Peão toma, bispo toma, atacando a minha dama. Dama E7. Esse lance aqui é um lance de computador. Bispo E7. Bispo C3, sai a minha torre, agora me ataca. Cavalo E4, olha que lance. Olha que lance. Enfim, as negras estavam melhores já na posição, com um peão a mais. Foi uma partida bem tranquila essa. Meu rate agora é 1651. Vamos esforçar aí para chegar rapidinho em 2000, se for possível. Legal, pessoal, por hoje é isso. Amanhã a gente vai procurar gravar uma nova partida. Um abraço a todos, obrigado.